Daqui a pouco a gente volta a falar com Pedro Canísio. Agora a gente vai falar de saúde, um problema muito comum. Muita gente não sabe que tem o problema, mas a gente vai explicar o que é a cinetose, o mal do movimento. Você que está em casa, costuma enjoar quando viaja de ônibus, carro, navio, avião ou ferry? Não consegue ler quando está em movimento? Quando criança, já evitou um monte de brinquedo nos parques de diversões? Não consegue fazer esteira ou bicicleta ergométrica porque fica enjoado? Bom, esses são alguns dos sintomas do problema. Para você conseguir evitar e saber o tratamento, se tem tratamento e como diminuir os sintomas, você vai saber com a ajuda do médico Nilvano Andrade. Ele já está aqui comigo no estúdio. Você já pode mandando sua pergunta, hein? bahiaesporte@redebahia.com.br. Eu tenho uma dúvida e já vou fazer para o senhor, viu, doutor? Quantas pessoas, qual o percentual da população que sofre da cinetose? Existem dados da Marinha Americana que 50% daqueles que ingressam à Marinha têm algum tipo de cinetose durante algum período, pelo menos. Isso é alto? É muito? É alto não, e é normal, na verdade, porque é uma contradição, na verdade, de informações entre o cérebro e os elementos que estão ligados ao equilíbrio. Tá bom, doutor. Fica aqui comigo que daqui a pouco a gente vai explicar tudo para o pessoal de casa. Já tem pergunta chegando, bahiaesporte@redebahia.com.br. Fica ligado. Bahia Esporte está de volta e o tema agora é saúde. Vamos falar de um problema que afeta muita gente, mas que poucos conhecem, a cinetose. Quem está aqui comigo para tirar as suas dúvidas é o doutor Nilvano Andrade. Doutor, bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao Bahia Esporte, a gente já se falou no bloco anterior. Doutor, a gente pode dizer que a cinetose é uma doença crônica? Qual é a melhor forma de se tratar? Bom, em relação à crônica, é uma doença que, a depender de cada indivíduo, ele pode passar um tempo maior tendo sintoma ou não, né? Que o principal sintoma é o vômito, né? Então, o tratamento dela geralmente é um tratamento em que você preemptivo, quer dizer, antes de você apresentar o sintoma, você deve usar medicamentos, você deve ter uma dieta, diminuir excitantes labirínticos, café, guaraná, coisas que possam estimular seu sistema nervoso. E já realmente se preparar para isso. Senão a viagem acaba, né? Imagine você pega uma escuna e de repente você começa a ter náusea, vômito, que é o principal sintoma. Bom, tem muita gente de casa ligado, já mandando pergunta, muita gente que tem a cinetose. A gente vai detalhar mais esse assunto daqui a pouco, porque agora eu convido o senhor para assistir uma reportagem junto com a gente. Para você que começou a ver o Bahia Esporte agora, pessoal, vamos esclarecer o que é a cinetose. Quer dizer, eu não, o Renan Pinheiro. Viagens de ônibus, barco, avião, acompanhadas daquele enjoo. Desde pequenininha até hoje. Já tô com a garrafa de água, já tô ansiosa. É desagradável, mas acho que as pessoas que têm esse problema sempre tomam um remedinho antes para ficar mais ok, não ter esse problema e não ocasionar nenhum desconforto para quem tá do lado, porque é ruim mesmo. Muita gente sofre disso, mas não faz nem ideia do que seja. Mas ele tem nome, cinetose. Sensação de náusea quando a pessoa está em um meio de transporte, como ônibus. Glória vive essa situação desde pequena. Viagens sempre são uma tortura. O balanço do barco incomoda tanto quanto pegar a estrada no busão. Quando fala assim, viajar, o problema é esse. Alcivaldo é motorista e sempre presencia esses casos. Já tive muita situação dessa de clientes que passam mal. E às vezes chega uma situação que a gente tem que parar para ela respirar um pouco o ar puro do lado de fora para dar continuidade na viagem. Fátima procura usar alguns artifícios para driblar a tal da cinetose. Geralmente eu como antes, né, de embarcar, umas 2 horas antes, tomo remédio para enjoo, qualquer remédio que seja, né, de receita do seu médico, tranquilo, viaja a viagem toda. Se na rodoviária os casos são constantes, assim como no terminal marítimo, imagine aí viajar de avião. Aqui no posto de pronto atendimento do Aeroporto Internacional de Salvador, a equipe médica sempre lida com isso. Todo dia. Estima-se que 30% das pessoas que procuram os primeiros socorros no aeroporto apresentam esse problema. Associado a isso, soma-se a variação da pressão atmosférica durante os voos. Isso faz com que as vísceras se dilatem um pouco e causa uma certa parada no trânsito intestinal que vem a causar emésia, o enjoo, o vômito, o mal-estar gastrointestinal. No ar, na terra, no mar. Não importa onde,
Para quem sofre de cinetose, o desconforto é grande e parece implacável. Então, doutor Nilvano, vamos detalhar de verdade agora, fatia por fatia, cinetose. Vamos lá. A cinetose, na verdade, é um conflito de informações, porque nós temos a visão, tá? O labirinto e a própria percepção, que é aquele elemento que você, por exemplo, você fecha os olhos e coloca a mão para cima, você sabe onde está a sua mão, você sabe onde está seu corpo. Então, essa incoerência, por quê? Porque o veículo em movimento, você está olhando num ponto, o cérebro interpreta que você está parado, mas na verdade você está em movimento. Então, esse conflito de informações é que leva a pessoa a ter esse tipo de sintoma, que geralmente, como eu falei, associado a vômito, né, a náusea, às vezes sensação de desmaio, você pode ter essa sensação, sudorese, né, sintomas desagradáveis, né, que persistem, desculpe, vão persistir geralmente às vezes até 3 dias, não é aquele momento. Então você pode levar 3 dias tendo esse sintoma, muitas vezes. Doutor, as perguntas estão chegando, muitas aqui. A Helena Carine Menezes, bom dia, meu nome é Helena, tenho todos os sintomas que vocês estão falando aí. No veículo em movimento, basta ter muito quebra-molas ou freadas bruscas, que já é o suficiente para enjoar. Não posso ler nem fazer nada, que eu tenho que focar a visão ou ficar virando para trás no veículo em movimento, que enjoo. Porém, se eu estiver dirigindo, não enjoo. A sensação que tenho é que meu estômago tem uma presilha a menos, parece flutuar e dar risada. O que eu posso fazer para minimizar esse desconforto? Isso é muito comum, por exemplo, você um dia de reportagem, você está digitando a pauta, naquele dia você está no carro, o carro está em movimento, você tem essa sensação. Isso é muito comum. O que ela precisa fazer, já que ela tem esse tipo de sintoma, é usar medicação anterior. Então, geralmente, vamos supor, Dramamina, que é uma droga, conhecida como Dramin, você pode usar de maneira preventiva. Você usa antes de você, muitas vezes, fazer uma viagem. No carro, isso diminui a intensidade, porque você está fixado num ponto. Você está olhando para a estrada num ponto mais longe, que é o melhor. Você não pode estar olhando para o asfalto dirigindo. Você deve olhar para um ponto mais distante e trocar de condutor muitas vezes, porque você não pode ficar tonto num veículo, né, dirigindo. Doutor, a gente tem participação do pessoal pelo nosso e-mail, pela internet e também o pessoal das ruas. Tem muitas perguntas, vamos ver a primeira. É verdade que algum desses exercícios físicos comete esse problema? Não, o exercício físico, aliás, ele diminui o problema, sendo feito de maneira ordenada. Por exemplo, existe um método chamado reabilitação labiríntica. Você reabilita o labirinto a partir de movimentos. É como se você voltasse a tirar os conflitos que existiam. Então, você exercita o labirinto, né? Isso é feito em consultório de otorrinolaringologista, né? E você passa a exercitar e você volta ao normal. O exercício, só se o exercício tiver parte rotatória, né, no exercício. Mas geralmente não. Agora, você tem que ter cuidado com esteira, por exemplo. Você está numa esteira e você pode não ter um desequilíbrio e cair da esteira, que é grave. É muito grave. Entendeu? Mas, geralmente, o exercício ele é para reabilitar a cinetose. Mais uma pergunta aqui pelo nosso e-mail, bahiasport@redebahia.com.br. Bom dia, gostaria de saber se a cinetose tem a ver com labirintite. Minha outra pergunta é que outro equipamento pode substituir a esteira para fazer o aeróbico na academia que não cause tantura? A pergunta é da Camila. Bom, o substituto é andar na rua, né? Vamos dizer assim, no calçadão. Em relação à primeira pergunta, foi relativa a... A Helena, a pergunta foi sobre dirigir, ficava com... Sim, mas a outra seguir, na primeira pergunta. Foi a pergunta que você fez. A da Camila, labirintite. Labirintite. Isso é muito importante. A pergunta dela é muito boa. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós temos um sintoma desse, mas, na verdade, tem múltiplas causas. E a sensação de tontura, muitas vezes, tem outras causas que devem ser tratadas e diagnosticadas. Por exemplo, você pode ter uma lesão dentro do cérebro, por exemplo? Pode. Você pode ter lesão no labirinto? Pode. Então, é necessário que haja uma avaliação do otorrinolaringologista para que você possa saber exatamente o que é isso. Porque não é só achar que eu estou no meio um veículo e eu tenho tontura, mas isso pode ter situações de muita gravidade. Mais dúvida da galera nas ruas? Roda VT. O negócio é o seguinte, minha dúvida é o que enjoa mais, andar de barco, de carro ou de avião? Claro que é o barco, né? O barco é o popular, como eu tinha falado no início, mais de 50% daqueles que ingressam na Marinha Americana, por exemplo, tem tipo de sensação de náusea, de vômito, é muito desagradável. Mas a pessoa acostuma com o tempo, doutor? Acostuma com o tempo. Então, e se ele precisa daquele veículo, né, por exemplo, todo mundo precisa atravessar para a ilha de Itaparica. Então, se ele está tendo aquele sintoma, ele vai precisar acabar se educando. O próprio labirinto vai educando ele gradualmente. E ele deve procurar uma reabilitação, né, se isso persistir. O Carlos diz que não consegue ler em momento algum enquanto está
com o carro em movimento ele não consegue ler, que ele sente sintomas de ânsia e de vômito, o que ele pode fazer? Qual tipo de medicamento? Bom, primeiro, parar de escrever no carro. A primeira coisa, ele precisa procurar um ponto fixo para ele olhar, às vezes até trocar de condutor. Se ele consegue dirigir sem essa tontura, trocar de condutor, que o sintoma desaparece. Quem está no banco de trás do carro, principalmente, que também tem esse sintoma, tem que tentar ir para o banco da frente. Criar a inibição desse elemento é quando você fixa num ponto. Então, o fixar num ponto diminui muito o sintoma. Tá? Principalmente quando esse ponto está à distância. Então, você pode ter esse tipo de inicial, controlar esse tipo de sintoma, geralmente olhando num ponto fixo. Agora, doutor, no avião a pressão é muito maior, né? Isso aumenta? No avião você tem a adequação do ambiente, mas a mudança da fisiologia dentro do voo, ele pode aguçar o sintoma. Isso não é corriqueiro acontecer isso, mas muitas pessoas têm realmente náuseas durante voos. Mais uma pergunta do pessoal nas ruas. Para quem tem esse tipo de problema, é melhor sair com a barriga cheia ou a barriga vazia? Essa pergunta é muito interessante. Você não deve nem comer demais e nem comer de menos. Você tem que fazer isso de maneira intermédia. Comer leve, né? Porque realmente o estômago mais cheio, ele também tende. E o estômago mais vazio aumenta a sensação de lipotímia, né? De sensação de desmaio. Então, nada de extremos. O que comer, doutor? Assim, antes de a gente embarcar no carro, avião, seja lá que for, barco? Sempre leve, evitar gordura, evitar cafeína, por exemplo. Excitantes labirínticos, guaraná, café. Na academia existe uma moda hoje de utilizar excitantes, né? Que é péssimo, tem consequências drásticas, leva à morte de pessoas, né? Então, é necessário que elas passem a olhar até para isso, de uma maneira mais grave, de irresponsável que se faz. Mas você deve evitar o uso de excitantes, porque eles favorecem a esse tipo de sintoma. Então, diminui café, diminui tudo que possa te fazer mal. Te fazer mal. Mais uma pergunta para o senhor. Eu sou macaco velho já viajando e não sinto nada, porque toda vez que eu vou viajar, eu tomo umas 2 cervejinhas para viajar e nunca aconteceu nada. Isso é normal? Não, isso é anormal. Porque uma pessoa que o macaco velho já de viagem e me toma uma cerveja antes de viajar, ele quer. Para ficar bem, né? Ele disse. Para ficar bem, ele pode relaxar e tal. Mas isso não é normal, é anormal. Doutor, tá bom, continua aqui. Pessoal, no